Olá, querido irmão, querida irmã. Sexta semana da Páscoa, programa Diocese de Itapeva em oração. Com Maria, nós estamos conhecendo a caminhada da nossa igreja. Vamos meditar nesta quinta-feira da sexta semana da Páscoa, a primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer, eu não tenho culpa, de agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício, o justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, como nós estamos meditando o livro dos Atos dos Apóstolos, claro, o tempo pascal é o tempo onde a igreja, com Cristo ressuscitado, vai caminhando, vai crescendo até nascer plenamente com a vinda do Espírito Santo. E Paulo chega em Corinto para pregar aos judeus, conhece judeus que já tinham fugido na dispersão de Jerusalém, já estavam em Roma e tiveram que sair de Roma novamente e foram parar em Corinto. E ali em Corinto, Paulo se cansa de pregar aos judeus que insistiam à circuncisão e começa a pregar aos pagãos. Ou seja, a palavra de Deus começa a ser anunciada a todas as pessoas, sem distinção. E é importante perceber que como Deus vai colocando pessoas na vida de Paulo para o ajudar. Um homem chamado Tício, que era pagão, depois o chefe da sinagoga, muitos judeus não acreditavam, mas o chefe acreditou, morou junto com Áquila e Priscila. O que nós temos que tirar desta mensagem? Que Deus não nos deixa sozinhos na caminhada, na evangelização. Ele sempre coloca pessoas, outros cristãos e cristãs, que não são perfeitos como nós não somos, mas que temos o mesmo objetivo: anunciar o Cristo. A mensagem da leitura de hoje é a certeza de que o Senhor não nos abandona, Ele caminha conosco. E Ele caminha conosco através dos irmãos e das irmãs. Ele coloca pessoas em nossas vidas, até no meio das dificuldades, ou até pessoas que nunca imaginávamos, para que nós não fiquemos apenas apegados em amizades. É claro que as amizades feitas em nome do Senhor permanecem para sempre, mas para que unidos, cada um do seu modo. Olha, Paulo com Áquila e Priscila tinham o mesmo emprego, então Paulo começou a trabalhar, precisava comer, ainda não vivia da evangelização, então Deus prepara. Mas o coração de Paulo estava aberto, sem murmurações, ele se coloca na missão. E quando percebe a dureza dos judeus de Corinto, ele fala: vou pregar aos pagãos. Deus vem suscitando esta coragem no coração do apóstolo das gentes. Que nós tenhamos a certeza que as pessoas, os irmãos e as irmãs, as pessoas da nossa comunidade, são instrumentos de Deus na nossa vida. Não vou mais na igreja porque eu não suporto as pessoas. Não fale isso, nós precisamos uns dos outros. Quando nós aprendemos a enxergar Cristo no outro, na outra, nós conseguiremos anunciar a Jesus. Repito, nem todas as pessoas são agradáveis.
Nem todas as pessoas se apresentam a nós como amigos. Muitos são inimigos. Mas em nome de Cristo, nós devemos enxergar os que Deus coloca em nossa vida para que unidos anunciemos o Evangelho. E aqueles que não querem, façamos como Paulo. Vou anunciar aos que querem. E Deus não nos abandonará. Ele não fará por nós, Ele já fez tudo por nós. Mas Ele nos ajudará no irmão, na irmã, nas pessoas que apresentam e aparecem em nossa vida. Chegou Silas e Timóteo, Paulo então deixou o trabalho das tendas e dedicou-se apenas inteiramente à palavra. Então percebam, nós temos que ir enxergando como Deus vai fazendo com que nós tenhamos condições de anunciar o Evangelho, de anunciar a salvação. Não tenha medo. Vivamos em comunidade. Por mais difícil que seja, enxerguemos a Cristo nos nossos irmãos, nas nossas irmãs, e que eles possam enxergar em nós o próprio Senhor. E que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.